pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar mais um pouquinho sobre o meu intercâmbio. Bom, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre o intercâmbio, que foi o resumo, se tu não assistiu, clica aqui pra assistir. Eu falei pra vocês que Los Angeles não tem um transporte público de qualidade, e quando eu disse isso, eu realmente quis dizer isso. As pessoas têm a impressão de que os Estados Unidos, só por ser um país de primeiro mundo, tem um transporte público também de primeiro mundo, e a gente reclama muito do nosso transporte público aqui do Brasil, mas a gente não tem ideia do quanto alguns lugares podem ser surpreendentemente horríveis. Los Angeles é um desses lugares por um motivo muito simples. É muito barato e muito fácil se ter um carro lá. Mais do que em qualquer outro lugar que eu tenha visto até hoje nos Estados Unidos, assim. Por exemplo, em Nova York, tu não consegue transitar praticamente com carro nas ruas porque é muito lotado, é um centro, assim. E Los Angeles é tudo muito espalhado, tem muita rodovia, deserto, muito longe as coisas. Mas as pessoas têm muito carro e isso acaba fazendo com que as autoridades não se importem com fazer um transporte público de qualidade. Isso significa que quem anda de ônibus, em resumo, vocês já pensaram nisso quando eu falei? Pois então, a gente não tinha pensado nisso, do tipo, é muito barato ter um carro em Los Angeles, todo mundo tem. Beleza, então se todo mundo tem, quem é que anda de ônibus? Gente, anda de ônibus gente muito pobre e trabalhadora, e aqui eu não tô falando tipo, ai nossa, ela tá sendo preconceituosa. Não, eu tô falando a real, tá? É gente que mora em bairros muito pobres, pessoas com condição financeira muito baixa, e isso geralmente são pessoas que não são americanos, então a gente via muitas pessoas de descendência latina, aí entrando muito mexicano, muita gente falando espanhol dentro do ônibus, então assim, pessoas que vão pra lá tentar a vida e que acabam não conseguindo crescer tanto, ter uma carreira, mas que eles têm um trabalho e eles pegam ônibus todos os dias. Essas pessoas pegam ônibus. Além dessas pessoas, os loucos pegam ônibus e eles entram por trás, eles não pagam. E drogados pegam ônibus também e oferecem droga dentro do ônibus. Sim, o ônibus em Los Angeles é nesse nível. Não é City of Stars? Não é, ai nossa, La La Land, ai nossa, Cidade dos Sonhos. Pois então, o ônibus de Los Angeles não é nada o sonho. Bom, como é que funciona o ônibus, tá? Com relação ao pagamento, se eu não me engano, era $1,70, $1,05 a ride, a passagem. Tu tinha que pagar em moeda, ele não aceita nota, ele não aceita cartão de crédito e ele não dá troco. Então, se tu não tiver as moedas contadas, tu não entra no ônibus. Basicamente isso. Então a gente sempre tinha muita moeda pra conseguir colocar no coisinha do ônibus. O que acontece com relação ao transporte efetivamente? A gente levava 2 horas e meia pra ir e 2 horas e meia pra voltar. E gente, isso não era brincadeira, a gente passava 5 horas, às vezes mais, esperando o ônibus, né? Então às vezes demorava mais do que 5 horas no dia pra se deslocar até o curso de inglês que a gente fazia. Então era realmente muito cansativo. A gente acordava muito cedo da manhã e chegava quase 4 da tarde em casa pra almoçar. Por que isso, tá? Como tem poucos ônibus, eles não são ônibus que atravessam a cidade. Eles geralmente são ônibus municipais. Então a gente pegava o metro, que é o ônibus laranja. Ele é o único ônibus que ele transita em vários bairros da cidade, mas ele não cruza a cidade. São linhas mais de bairro, assim. Então a gente pegava ele até Culver City. E em Culver City, que era tipo do ladinho do LAX, assim, do ladinho do aeroporto, a gente pegava nesse ponto ou o Blue Bus, que é o ônibus da cidade de Santa Mônica, ou o Green Line Bus, que é o ônibus de Culver City. Um desses dois nos deixava na esquina da nossa escola de inglês. Só que o que acontece? O transporte de ônibus ele é por pontos. Como eu falei pra vocês, os ônibus não atravessam a cidade. Então você tem que pegar um ônibus até um ponto e outro até outro ponto. Enfim, então a gente levava muito tempo se deslocando. É claro que eu tinha colegas que moravam a 15 minutos de ônibus e podiam pegar qualquer ônibus. É muito tranquilo andar de ônibus quando é perto, mas quando é muito longe, não vale a pena. Além do ônibus, tem o trem, e as linhas de trem, elas são um pouco melhores, assim, elas cruzam mais a cidade,
Só que o problema é que tu tem que pegar um ônibus até o trem, andar de trem, pegar um ônibus até a escola. Então a gente tinha que fazer um trajeto maior ainda. É muito desgastante. Los Angeles é assim. Pensem sempre muito bem aonde vocês vão ficar hospedados, porque às vezes vale a pena pagar um pouco mais pra ficar mais perto. Não precisa ser super perto do lado, mas um pouco mais perto que não seja horrível pra vocês. Olhem no Google a distância das coisas. Olhem o transporte, olhem o que o Google sugere de transporte e vejam qual o tempo que vocês levam pra fazer esse trajeto. Bom, fora esses dois transportes públicos, lá também funciona o Uber, mas a gente usava muito o Lyft, que é tipo o Uber, só que é outra marca, tipo o Cabify de lá. E a gente gostava bastante do Lyft porque ele era mais barato do que o Uber e o serviço era tão bom quanto, tinha motoristas, tinha balinha, tinha água, enfim, era maravilhoso. Principalmente quando era de noite, né? Porque o que acontece? Além de tudo isso que eu falei do transporte público, os ônibus, eles param de funcionar geralmente entre 11 e 11h30 da noite. Então, se tu quer sair, se tu quer ir dar uma volta numa praia, ir num bar, num restaurante e voltar pra casa, tu não consegue. É claro que depois do carro, a gente não precisou mais usar esses transportes. Eu quero fazer um vídeo só sobre como foi ter um carro nos Estados Unidos. E também quero explicar pra quem tem ideia de ter um carro lá, enfim. Então, se a gente teve, eu acredito que todos vocês vão conseguir ter, porque se a gente tivesse tido as dicas que eu vou dar pra vocês no próximo vídeo, com certeza teria sido mais fácil. Então, se vocês querem assistir o vídeo sobre como é ter um carro nos Estados Unidos, a documentação, o processo e tudo que precisa, ou se vocês têm curiosidade, não esqueçam de se inscrever no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabem que podem contar comigo porque vocês precisam.